Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu acabei criando esse canal no YouTube, que é uma ideia antiga, já faz muitos anos que eu quero criar, só que eu venho postergando, porque a gente sabe que a faculdade consome uma grande carga horária, às vezes é cansaço, falta de tempo e mil fatores que eu poderia falar aqui. Mas eu resolvi criar esse canal por vários motivos. Primeiro, sendo bem sincero, eu acredito que se eu fizer isso por um ano, dois, 3 anos, eu vou ter uma grande evolução a nível profissional, a nível de carreira, que seria isso. Eu acredito que essas aulas vão ajudar muitas pessoas. E eu também vou criar um grande banco de dados, né? Que também vai me ajudar futuramente. Agora, por que eu quis criar esse canal? Vocês vão perceber que agora vocês estão saindo da fisiologia, eu estou entrando na patologia. É como fisiologia tu pula do 10º andar e patologia tu tá pulando do andar número 100. É uma grande diferença, é 90 metros de diferença, ok? Então, vocês vão ver que os conteúdos de patologia são muito mais densos, ok? Eles são muito mais difíceis de interpretação, porque demanda conceitos muito básicos anteriores, como embriologia, histologia. Você tem que lembrar de epitélio plano estratificado, epitélio cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Você tem que lembrar de tudo isso. Qual o epitélio do sistema digestivo? Isso aí vocês vão ter que relembrar. Então, a patologia demanda uma carga, ela é muito mais densa. Não que o Guyton seja fácil lá de fisiologia, só que o Guyton, quando a gente pega ele, às vezes o capítulo tem 8, 10 páginas. Só que o Hobbes tem capítulos que tem 70 páginas, tem 50 páginas. E cada uma página do livro é um conteúdo denso demais, entendeu? E eu me sentia, às vezes, perdido estudando patologia, ou demandava muito tempo, porque eu estudo realmente por livro. E aí eu procurava um vídeo na internet, e aí um capítulo, por exemplo, de 60 páginas tinha um vídeo de 8 minutos, 10 minutos na internet. E eu ficava pensando como uma pessoa consegue resumir 60 páginas de um livro em 8 minutos, em 10 minutos, em 20 minutos. Impossível. E eu acredito que nem tudo na medicina pode ser resumido. Eu não estou dizendo que a gente tem que saber tudo. Eu acho que é impossível. Por isso que existem especialidades. Mas quando tu resume demais, o teu conhecimento também fica resumido. Então eu resolvi criar esse canal por causa disso. E só quem sabe, só quem estuda por livro sabe a dificuldade que é estudar por livro. Quantos dias demora, o quanto é denso, quantas vezes a gente fica irritado, dá vontade de chorar muitas vezes, lendo um capítulo, às vezes tu não entende o capítulo, tu volta. É cansativo, é desgastante. Se vocês perceberem aí agora na aula, cada adaptação que eu vou falando, vocês olhem o relógio ali, o quanto eu fui pulando, quantas horas foi passando, porque eu acho que eu fiquei mais de 10 horas tentando gravar o vídeo, porque eu não tenho experiência. Eu não sei editar vídeo, não editei o vídeo, eu só cortei ali as partes e segui. Até eu aprender vai ser assim. Eu quero botar uma câmera no futuro, mas eu quero começar logo. Eu tava esperando o momento perfeito. Se a gente espera o momento perfeito nunca vem, a gente nunca começa as coisas. Então eu comecei assim, já avisando, eu não sou médico, eu sou estudante de medicina. E mesmo que eu fosse médico, a gente se equivoca, a gente pode errar. Eu posso errar uma definição, eu posso errar uma explicação, um conceito, e não tem problema. Errar faz parte. Se eu tiver errado, comenta aí, ó. Fabrício, eu acho que tu te equivocou no minuto 15. O avião, ele não tem 3 rodas. O avião tem 4 rodas. Eu vou pesquisar e falo assim, ó, fulaninho, Joãozinho, realmente eu tô errado. E vou ali destacar o comentário. Se caso for necessário, eu apago o vídeo e gravo de novo, não tem problema. A gente sabe que na medicina tem um grande problema. A medicina, os alunos, até os médicos muitas vezes, eles têm um ego tão elevado, às vezes a nível de arrogância, que eles são aquelas pessoas que acham que nunca erram. Só que para mim, o estudante ou o médico que acha que tudo sabe, para mim não sabe nada. Entendeu? Porque a gente não sabe de tudo. A gente se equivoca. E a ideia desse canal aqui é um canal para estudante, porque o médico também é um estudante, se ele for um médico bom, interessado, ele vai o resto da vida estudar. Então eu criei esse canal pra gente se ajudar, todo mundo se ajudar. Se eu me equivocar uma coisa, normal, só não enche o saco. Comenta aí, ó, cara, acho que tu te equivocou aqui, Fabrício. Eu vou lá e troco, segue a vida, segue o baile, entendeu? Todo mundo tá aqui para aprender, eu acredito que eu vou aprender demais com essas aulas aqui. Não sei como é que eu vou fazer, eu acho que eu vou dividir em fisiopatologia, em patologia 1 e patologia 2. Então às vezes vai ter mas eu vou criar playlists, separando direitinho. E é isso aí, aproveitem a aula, acho que vai estar bem legal. Dei uma olhada no relógio, aí no canto esquerdo superior, porque simplesmente eu virei à noite fazendo essas aulas aqui. Apaguei 1000 vezes os vídeos. Não tem muita edição, porque eu não sei editar. No meio do ano acho que eu vou comprar uma câmera.
E com o tempo, acho que eu vou melhorando a didática, eu vou fazer vídeos menores. Eu não sei fazer resumos muito pequenos. Eu peguei quase o capítulo inteiro, mas tentando explicar ele. Pode ir acompanhando pelo livro. E é isso aí. Então, pessoal, para a gente começar a entender a patologia, o livro traz para a gente 4 aspectos básicos que vão estar envolvidos, né, ou do espanhol, involucrado com a patologia, que o primeiro que o livro traz seria a etiologia. O que quer dizer etiologia? Para que haja uma patologia, tem que ter uma causa, tem que ter uma origem. E a gente vai chamar, na medicina, de etiologia. Etiologia. Etiologia nada mais do que a causa. Ok? Agora, a gente vai subdividir essas causas em causas genéticas, em causas adquiridas. E o livro não traz para a gente esse conceito logo agora, mas já vou adiantando aqui que seria causas ou etiologias idiopáticas. O que seriam as causas genéticas? As causas genéticas seriam, por exemplo, as mutações hereditárias. São as mutações a nível de DNA ou ADN, né? Que vão gerar mutações hereditárias, de pai para filho, etc. Então, vou botar aqui, mutação hereditária, ou heredada, que é melhor. Heredada. E a gente tem as adquiridas. O que seriam as causas adquiridas? Por exemplo, hoje a gente está exposto na sociedade, no ambiente, a vários tipos de agentes nocivos, que são agentes que fazem mal no nosso corpo. Por exemplo, ao raio UV do sol, a gente tem o frio, o calor, lógico em proporções em excesso, né? O frio, o calor, o que mais? Fumaça, tabaco, álcool, agentes químicos, agentes físicos, infecções de micro-organismos. Então aqui eu vou subdividir, explicando isso como infecções, a químicos e físicos. E o que seriam causas ou etiologia idiopática? Seria nada mais quando a gente tem uma patologia e desconhece a origem dela. Então, eu vou botar aqui que seriam causa desconhecida. Aí, para ficar mais visível o que seria essa etiologia, que é o que causa a enfermidade, eu vou dar um exemplo. Eu vou botar aqui a Mycobacterium tuberculosis. A gente já sabe que é a causadora da TBC, da tuberculose. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, nossa, qual é a etiologia da tuberculose? É a Mycobacteria tuberculosis. Ok? Isso a gente define como etiologia, a causa do problema. Agora, a gente vai ter a patogênia, ou patogênia, né? O que seria a patogênia? A patogênia, ele é um termo mais chatinho de entender, mas eu vou tentar que vocês entendam com essa definição. A patogênia é uma história. A gente sabe que a história, por exemplo, um filme, uma história, ele tem um início, um meio e um final. O final é subjetivo, né? Mas o início é a causa, a etiologia. Como essa bactéria, como esse vírus, como esse agente químico interage com o nosso corpo. Agora, o desenvolvimento vai ser o meio da história. Então, a história ela vai se basear em início, em desenvolvimento ou desarrollo, em espanhol, e final. O que acontece? O início, então, é o contato, a exposição a um agente causador, um agente lesivo, algum agente que possa realizar malefício no nosso corpo. E o desenvolvimento seria as interações que o nosso corpo tem, como interações bioquímicas. O momento que a gente tem exposição a algum agente, agente lesivo, o nosso corpo vai interaccionar com esse agente a nível de receptor, a nível de biomoléculas,
a nível de celular, a nível tecidual. Então, isso é a patogênia. E essas interações que vai acontecer vai gerar consequências no nosso organismo, ok? Gera consequências. Então, o que é a patogênia? A patogênia, ela analisa desde o início, é uma análise desde o início da exposição que a gente teve a esse agente lesivo, que pode ser qualquer um desses aqui, ok? O desenvolvimento, que como interage esse micro-organismo com o nosso corpo, ele libera toxina, ele não libera toxina, ele atua sobre o receptor, ele atua sobre algum canal, ele atua sobre um tecido específico, todo esse desenvolvimento e gera consequências no nosso organismo, entendeu? Isso seria a patogênia, como se fosse uma história que analisa todo esse caso. A gente tem, a partir disso, depois, outra definição que vai ser câmbios morfológicos. O que é os câmbios morfológicos? Os câmbios morfológicos nada mais são do que a gente teve a etiologia, não teve? Agora, a gente teve a patogênia, que seriam simplesmente as interações que esses agentes lesivos têm no nosso corpo. Voltando aqui, eu falei que a etiologia aqui do exemplo era a Mycobacteria tuberculose. Como é que a Mycobacteria tuberculose vai ser relacionada à patogênia? A Mycobacteria tuberculose, ela ingressa no nosso corpo, ingressa por via respiratória. Não é? Ok. Agora, ela se prolifera onde? Nos pulmões. Opa. Ela se prolifera nos pulmões. E aí, a partir daí, gera um processo inflamatório. A gente vai ter a TBC primária, a TBC secundária. E aí tem posições diferentes que ela vai ser posicionada dentro do pulmão. Mas isso seria a patogênia, entendeu? Aí vai ter mais a formação de granulomas. Então, a gente está falando sobre a história desse agente lesivo com o nosso corpo. Essa relação, ok? As consequências, a exposição, as alterações que geram no nosso corpo. Já os câmbios morfológicos, o que acontece? Se eu tive a Mycobacteria tuberculose, que gerou dano no nosso corpo, ingressou no nosso corpo, gerou a patogênia, os câmbios morfológicos são as alterações que esse micro-organismo, esse agente lesivo, gera no nosso corpo e altera nossas funções estruturais. Vai gerar câmbios estruturais. E esses câmbios estruturais a nível de tecidos, a nível celulares, e isso nos ajuda para diagnósticos, ok? Ajuda para diagnósticos. E depois o livro traz para a gente aqui, essa primeira parte, deixa eu botar aqui, ele traz para a gente nada mais do que as alterações funcionais e manifestações clínicas. O que eu estou falando aqui? O que o livro quer dizer para a gente aqui? Que quando a gente já teve a etiologia, que foi a Mycobacteria tuberculose nesse exemplo, pode ser outro agente, ela ingressou no nosso corpo, interaccionou com o nosso corpo, alterou nossas estruturas fisiológicas, a gente vai começar a ter o quê? Alterações das funções. Qual seria, por exemplo, um exemplo de uma alteração da Mycobacteria tuberculose? Poderia simplesmente, a gente tem uma troca gaseosa a nível dos pulmões, né? Diminuir o intercâmbio gaseoso. E qual seria a manifestação clínica, por exemplo? Paciente com tosse persistente, pode tossir por vários dias. Esse paciente, além disso, pode ter uma hemoptise, que é uma tosse seguida de sangrado, ok? O que mais que esse paciente pode ter? Diminuição do peso corporal, ok? Então, isso são signos e sintomas a partir de uma etiologia que ingressou no nosso corpo, a etiologia, começou a gerar relações, interações com o nosso corpo, que gerou um câmbio nas nossas estruturas fisiológicas, nas nossas funções aqui, por exemplo, diminuir o intercâmbio gaseoso, e gerou manifestações clínicas, signos e sintomas. Signos e sintomas.
ok? E isso, o livro traz depois pra gente, falando que o nosso corpo, ele possui respostas celulares. O que são respostas celulares? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho uma célula aqui, vou botar célula normal, ok? Uma célula normal. Agora, essa célula, ela começa a receber estresse. Que quando o livro traz pra gente a palavra estresse, são coisas, são agentes lesivos que tendem a tirar a nossa célula da função fisiológica dela. O que seria a fisiologia da bactéria? É bomba de sal de potássio, manter equilíbrio, volume intracelular e extracelular, esse intercâmbio e tudo mais. Então, no momento que eu recebo estresse, o que poderia ser estresse? Estresse poderia ser, por exemplo, aqui, que nem a gente falou, uma infecção, um químico, um físico. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui, não sei desenhar. O Joãozinho, toda semana, todos os dias, ele é um fumante crônico, com seu cigarro de 2 metros. Ele fuma. Essa fumaça de tabaco, ela é um estressante. Ela gera estresse nas nossas vias respiratórias e no nosso corpo. Então, isso aqui é um estresse. Ok? Então, o que acontece? A célula está no seu estado normal e vem um estresse para ela. Essa célula, ela possui a capacidade de se adaptar ao estresse. Como ela pode se adaptar a esse estresse? Eu não estou falando só sobre o estresse do tabaco. Por exemplo, tu pode estar indo na academia todos os dias e tá estressando o teu corpo, aumentando o trabalho. Por exemplo, tu vai treinar bíceps, braço. Tu fez bíceps. O que acontece? Isso é um estresse para aquela célula. E qual é a demanda? O aumento do trabalho. Qual é o estímulo? O estímulo de aumento do trabalho é um estímulo para hipertrofia, que aumente a capacidade para suportar a demanda de trabalho que está recebendo diariamente. Então, o que é hipertrofia, resumindo? A gente vai falar um por um, né? A hipertrofia, eu tenho esse quadradinho, que é uma célula, e ele fica desse tamanho. Aumentou o tamanho. Básico. Vou botar aqui. Hipertrofia. Ou hipertrofia. Ok? Agora eu tenho uma célula desse tamanho, e ela pode passar para esse tamanho. Isso aqui a gente chama de atrofia. Eu estou só jogando aqui os tipos de adaptações, e logo eu vou explicar um por um. Agora eu tenho uma célula que está assim, quadradinha, e agora são várias. Ela aumentou aqui o tamanho ou o número de células? Aumentou o número de células, a gente denomina hiperplasia ou hiperplásia. E eu posso ter uma célula quadradinha e agora ela vai passar a ser triangular. Ela mudou a estrutura dela, ela mudou fenotipicamente, ela mudou a característica dela. E a gente chama isso aqui de metaplasia ou metaplasia. Metaplasia. Isso aqui é só um resumo grotesco do que a gente vai falar. A gente vai explicar o que é hipertrofia, a gente explica o que é atrofia, a gente vai explicar o que é hiperplasia e o que é metaplasia. Então, o que acontece? A célula aqui está normal, ok? Normal. Chegou estímulo estressante, e podem ser vários. Pode ser ácido gástrico, que a gente vai ver lá que gera uma enfermidade de esôfago de Barré. A gente pode ser 500 coisas. Então, essa célula está normal, chegou o estímulo dela. Esse estímulo estressante, pode estimular a célula a se adaptar, ok? E adaptar seria isso aqui, ok? Esses processos, ela pode aumentar de tamanho, diminuir de tamanho, multiplicar ou se diferenciar em outro tipo. Ou o estímulo pode ser tão grande, ok? Que pode gerar uma lesão da célula, ok? Agora, se ela entrou nessa via de adaptação e o Joãozinho continuou fumando, que nem um condenado, fuma, e não para, essa adaptação pode ser que não seja suficiente e comece a virar um processo lesivo. Ok. Agora, quando a célula entrou na via de lesão, quando pode ser tão grande o estímulo que pode a célula sair da célula normal para uma célula já com lesão. Ela tem duas opções. Ela pode ir para cá falando que o João parou de fumar, o João diminuiu o cigarro e essa célula começa a voltar ao normal. E aqui a gente vai falar sobre reversibilidade. E essa reversibilidade pode ser que a célula volte ao normal. Parou de fumar, começou a fazer exercício, e em alguns anos, quando vê, volta ao normal.
Mas se continuou por muito tempo o estímulo contínuo, progressivo, ok? O que acontece? Essa célula entra em irreversibilidade. Fica irreversível. Tem que botar de vermelho. Aqui, ó. Irreversível. Ok? Irreversível. E quando entra num processo de irreversibilidade, a gente entra num processo de muerte celular. E a gente sabe lá por biologia e etc, a morte celular no nosso corpo a gente tem duas. A gente tem a apoptose, e a gente tem a necrose. Ok? Agora, a gente vai entender depois tudo o que é apoptose, o que é necrose. O que acontece é que na apoptose, ela é um processo que a gente vai entender depois que não gera processo inflamatório, etc. E a necrose, ela gera um processo inflamatório e tudo mais. Mas a gente vai entender um por um depois. Então, continuando aqui, pessoal, agora a gente vai explicar especificamente sobre adaptação. Adaptações. Ok? O que a gente vai entender sobre adaptações? Adaptações, ela é um câmbio reversível. O que a gente está falando sobre câmbio reversível? Lembra que a gente estava falando sobre quais eram os tipos de adaptações? A que aumentava de tamanho, hipertrofia. A que aumentava em número, hiperplasia. A que diminuía o tamanho. Estou falando assim bem resumido aqui, porque a gente vai explicar um por um. Atrofia. E a gente tem aqui, mudava ali a forma, lembra, fenotipicamente, teria uma alteração do formato, lembra que era quadrado, passou a ser triângulo. Isso aqui a gente vai chamar de metaplasia. Metaplasia, dá para entender. Agora, a gente vai falar sobre o primeiro, a hipertrofia. Hipertrófia. O que a gente está falando sobre a hipertrofia? A hipertrofia, lembra que eu falei que era um quadradinho, que era desse tamanho, e passava a ser desse tamanho, um quadradão? Isso aqui vamos dizer que é uma célula, né? Uma célula e uma célula. A célula aumentou de tamanho. Então, na hipertrófia, a gente tem o aumento de tamanho celular, ok? Esse C riscado a gente fala que é célula. Então, o aumento da célula não aumenta em número. A hipertrófia não aumenta em número. Mas já é importante entender que existem tecidos no nosso corpo, células que respondem à hipertrófia e à hiperplasia também. Por exemplo, se eu falar sobre coração, o coração ele tende a responder aos estímulos com hipertrofia e não a hiperplasia, porque a hiperplasia aumenta o número, ok? A hipertrofia cardíaca é gerada porque o coração responde mais à hipertrofia, aos estímulos hipertróficos. O que acontece? Tem tecidos que estão mais predisponentes, são mais predispostos, melhor dizendo, à hiperplasia. E tem tecidos que vão gerar, por exemplo, ambos, como pode ser uma glândula mamária. Ela pode responder à hipertrofia e pode responder à hiperplasia. Ok? A hipertrófia... Deixa eu arrumar esse hipertrófio que ficou feio aqui. Continuou feio, mas está mais nítido. Então, a hipertrofia a gente divide em processos fisiológicos, e a gente divide em processos patológicos. Vou explicar primeiro o fisiológico. O que acontece, então? No fisiológico, quando a gente fala em hipertrofia, o que a gente lembra? Academia, ginásio, musculação. Então, a gente tem aqui, vou botar abreviado, para não ficar muito grande, o músculo estriado esquelético. O músculo está associado aos nossos ossos, né? Então, o que acontece? O Joãozinho vai treinar, chega lá, ele faz bíceps com 10 em cada lado. Daqui a um mês ele está fazendo com 15 em cada lado. Daqui, 8, 10 meses ele está fazendo com 20 em cada lado. Isso está fazendo o quê? Está estimulando o músculo estriado esquelético com o aumento do trabalho, que é o aumento da carga de trabalho, que seriam os pesos, e isso é um estímulo hipertrófico ao músculo estriado esquelético. Ok? Então,
o ginásio, né, que a gente fala em espanhol, ginásio, que é academia, a musculação, ela gera estímulo hipertrófico no músculo. Aí eu vou botar aqui, se não esquecerem, o bíceps. Ok? Então, a musculação, o aumento de trabalho a nível muscular é um estímulo hipertrófico. Também a gente tem aqui outro, que seria o útero. O que acontece com o útero quando ele está no processo de gestacional? Os hormônios, por exemplo, o estrógeno, ele estimula o útero ao seu crescimento, a nível de receptores de músculo liso e etc. Mas é um estímulo, é um processo fisiológico, ok? E tudo isso aqui gera um aumento da síntese proteica para gerar um aumento de tamanho. Mas eu já vou falar sobre isso. E a gente tem também o processo que eu falei que era o patológico. Ok? O processo patológico, a gente vai estar falando, por exemplo, o coração. Vou tentar desenhar um coração aqui. Eita. Coração é difícil. Dá para entender, né? É um coração. Esse coração aqui, quando ele está exposto à sobrecarga hemodinâmica, cronicamente, ele vai gerar uma hipertrofia. Quais são os exemplos de essa palavra difícil de carga hemodinâmica? Por exemplo, se o paciente tem uma hipertensão arterial, o coração tem que trabalhar mais para fazer que o sangue saia do coração. E a gente fala isso sobre pós-carga. Ele vai ter uma pós-carga aumentada para vencer essa demanda que está nos nossos vasos sanguíneos, dificultando a saída do coração. Se o coração aumenta a força, o trabalho dele, quando eu falei no músculo estriado esquelético que o aumento do trabalho gerava um estímulo hipertrófico, se o coração tem que fazer mais força para bombear esse sangue, para manter a fração de ejeção lá, manter a quantidade de sangue saindo do coração, aumentou a demanda de trabalho. E a demanda de trabalho, a gente falou que era um estímulo de hipertrofia. E isso a nível cardíaco gera também uma hipertrofia cardíaca. E geralmente essa hipertrofia está relacionada ao ventrículo esquerdo. Lembra? Porque ele vai estar jogando sangue ali para a aorta, e esse sangue jogado na aorta ali vai para todo o corpo, né? Circulação sistêmica. Então, o coração, ele por uma hipertensão, ele pode gerar um estímulo hipertrófico, ok? Quando o coração aumenta, quando o corpo aumenta o volume de sangue, faz com que o coração trabalhe mais também. Algum problema valvular, alguma válvula que não está abrindo direita e o coração tem que trabalhar mais para empurrar esse sangue, conseguir vencer. Vamos dizer ali que a válvula aórtica que a gente estudou pelo livro Guyton, ela fala que, por exemplo, a 80 milímetros de mercúrio já começa a abertura das válvulas a nível aórtico. Só que quando chega a 100 milímetros de mercúrio, a gente tem a abertura total das válvulas. Vamos dizer que agora ela está abrindo a 110. Então o corpo tem que fazer mais trabalho para poder vencer essa resistência. Ok? Isso é um processo de hipertrófia patológica. E tem dezenas de exemplos. Então, resumindo, a fisiológica e a patológica, as duas vão aumentar o quê? Aumento. Esse símbolo aqui a gente usa para síntese. Síntese, aumento de produção de o quê? Proteínas. E a gente usa esse pi aí como proteínas. Aumento da síntese de proteína. Aqui está querendo dizer aumento da síntese de proteína. Comecem a fazer isso porque isso aqui ajuda para quem faz resumo de uma maneira surpreendente, que economiza tempo. Ok, agora quais são os mecanismos que estão envolvidos com o processo de hipertrofia cardíaca? O livro fala pra gente que quais são os mecanismos envolvidos com a hipertrófia? Aí o livro traz pra gente que a hipertrófia cardíaca é a mais estudada a nível de hipertrofia. O que acontece? A gente falou que a hipertrofia cardíaca, ou a hipertrófia, ela é ocasionada pelo aumento da síntese de proteínas celulares, ok? E ela pode ser induzida por quem? Quem pode induzir essa síntese? A gente vai ter 3 mecanismos, 3 processos que são importantes. A gente vai ter aqui os sensores mecânicos. O que são esses sensores mecânicos? Esses sensores mecânicos, eles são ativados por aumento de trabalho. Vou botar aqui, ativados, positivo, por aumento de trabalho. Por exemplo,
A nível cardíaco, a nível das aurículas, por exemplo, a gente tem algumas células especializadas que elas se estimulam por meio de estiramento. Vamos dizer que chegou muito sangue no coração. Se chegou muito sangue, chegou com muita velocidade, ou chegou muita carga de sangue, muita carga hemodinâmica, essas células vão se distender. E quando elas se distendem, elas geram estímulos intracelulares que vão gerar várias vias que vão chegar a nível de DNA. Esse DNA vai gerar um aumento de proteínas, ok? E aqui, adiantando já que lá para o final, fala que esses sensores mecânicos estão mais associados com processos fisiológicos de hipertrofia. Já os outros estão mais associados a processos patológicos. Agora a gente tem, por exemplo, aqui fatores de crescimento, ok? Quais são os fatores de crescimento que podem induzir a hipertrofia? A gente tem o TGF-beta, fator de crescimento transformante beta. Tem que saber o nome porque depende do professor, ele não quer saber só a sigla. Por exemplo, a minha professora de fisiopatologia, todo mundo às vezes colocou na prova, a maioria, e o TGF-beta, ela anulou a questão porque simplesmente ela quer o nome completo. E eu não discordo porque tem que saber o nome realmente, porque às vezes fica tão decorado que a gente não sabe do que está falando. Depois a gente tem o IGF-1, é o fator de crescimento similar ou parecido com insulina. Fator de crescimento semelhante à insulina, ou em espanhol, fator de crescimento semelhante à insulina 1. A gente tem também o fator de crescimento fibroblástico. Isso são indutores. E já adiantando, não quer dizer que ele seja, pelo que eu entendi, ele somente está mais relacionado a processo de patológicos. Parece estar. Ok. E a gente tem o último aqui que o livro traz pra gente, que seria agentes vasoativos. Ele traz 3 exemplos pra gente, que seriam os agonistas, alfa adrenérgicos. Ele traz endotelina 1. E ele traz pra gente a angiotensina 2. Eu tô só falando assim porque vai chegar um momento que a gente vai falar especificamente de cada um. Isso aqui a gente vai falar muito, ok? Até a própria ali, os sensores mecânicos associados à hipertrofia cardíaca, a gente vai falar muito sobre carga de trabalho, pós-carga, pré-carga, aumento de pós-carga, aumento de pré-carga, diminuição, retorno venoso, a gente vai falar muito sobre isso. Então, estou só passando isso para entender que está incluso aí. Agora, o que acontece? A gente tem 2 vias principais intracelulares. O que acontece? Chegou o estímulo a nível cardíaco, a gente tem 2 vias principais que vão sinalizar a nível de DNA esses processos de hipertrofia cardíaca. Quais são as vias que o livro traz pra gente? Ele traz a via do PI3K, que seria nada mais do que a fosfatidil inositol 3 sinasa ou quinasa. Isso aqui eu lembro quando eu estudei bioquímica. Isso. O que acontece com essa via? Essa via também, o livro traz que ela está mais associada com processos fisiológicos. E o livro traz pra gente o exemplo do exercício físico. E depois a gente tem qual outra via? A gente tem uma outra via, também eu lembro de bioquímica, isso. Era um saco estudar bioquímica na época. A gente tem o quê? Uma sinalização anterógrada associado, né, a receptores
acoplados à proteína G, ok? E o livro completa pra gente que ela é induzida por fatores de crescimento, que a gente viu aqui, ó, fatores de crescimento, agente vasodilativo, até botar aqui, ó, patológico. Então, fatores de crescimento, essa via é induzida aqui, vou escrever aqui para ficar melhor. Fatores de crescimento e, por exemplo, esses agonistas. Vasoativos. Ok? São induzidos por eles. Por isso que está associado mais essa via aqui, ó. Essa via está mais associado com o processo de patológico. Ok? Agora, essas vias, elas vão culminar ao quê? A ativação de vários tipos de fatores de transcrição. Quais, por exemplo, essas vias vão terminar, essas duas vias que eu falei aí, a PI3K e a via associada à proteína G, que seria uma anterógrada, aqui tudo que eu falei, elas vão trabalhar, vou botar aqui que fica melhor, elas vão induzir os fatores de crescimento a trabalhar-se. Por exemplo, o GATA4, o MEF2 e esse aqui, vou colocar até um tracinho assim, é o NFAT. O que esse GATA4 e MF2, primeiro, MF2 significa fator potenciador de miocitos 2. Mio é músculo, citos é células musculares. O livro, ele não explica pra gente nada sobre essas vias, só como eu sou curioso, eu dei uma estudada. Primeiro, esse NFAT, o que ele é? Ele é um fator também nuclear de células T ativadas. Isso aqui, o livro fala que não se sabe exatamente, estava estudando por fora, fala que não se sabe exatamente, e não é que, como é que eu posso explicar? Ele não está associado em si com o processo hipertrófico, porém, ele está mais associado com o sistema imunológico. Mas, quando a gente tem um processo inflamatório, pode induzir uma hipertrófia cardíaca, relacionado ao coração ali, logicamente. Então, foi isso que eu entendi, porque o livro não traz informação sobre nada disso. E já o GATA4 e o MEF2, que seria o fator potenciador de miocitos, quando a gente está na embriogênese, quando a gente está no processo de formação, esses dois fatores de transcrição, eles são importantíssimos para proliferação, para diferenciação das células cardíacas. Então, seria isso. Esses fatores de transcrição, eles vão atuar estimulando, gerando ali a hipertrófia cardíaca. E é muito importante, por quê? Porque já se sabe que existe, já estão estudando drogas, quando a gente fala drogas, são medicamentos, que vão atuar inibindo esses fatores de transcrição. E é muito importante, porque a gente vai inibir o processo de hipertrófia. Ok? Pessoal, continuando aqui, a gente vai ter agora uma outra adaptação, que vai ser a hiperplasia. E o que tem na hiperplasia? A gente tem um quadrado, que agora ele vai virar vários quadrados. O que isso quer dizer? Que na hiperplasia a gente tem um aumento no número de células. Isso é a hiperplasia. Então, uma célula, várias células. Ok? Isso é diferente da hipertrofia. Porque na hipertrofia a gente tem o quê? O aumento do tamanho das células. Aqui a gente tem o quê? Aumento do número. A gente está falando sobre quantidade. Só que tanto a hipertrofia quanto a hiperplasia, quando elas atuam, elas vão gerar o aumento do tamanho do tecido, o aumento do tamanho do órgão. Por exemplo, na hipertrófia cardíaca, a gente tem uma hipertrofia. O coração aumenta, entendeu?
E assim também acontece nos tecidos que sofrem hiperplasia. Eles aumentam de tamanho também. Agora, a hiperplasia, assim como a hipertrofia, elas se dividem também em dois tipos. Um a gente já sabe que vai ser o fisiológico e o outro vai ser patológico. Vou puxar para cá. Patológico. Ok? Patológico. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Ok. Patológico. Fisiológico e patológico. O que a gente vai ter nesse fisiológico? O fisiológico, mais uma vez, ele vai se dividir em dois. Uma hiperplasia hormonal e uma hiperplasia compensadora. Ok, o que eu estou falando sobre hiperplasia hormonal? Na hiperplasia hormonal, a gente tem um aumento da função do tecido, e o exemplo que eu vou utilizar e o livro traz aqui seria quando a gente tem uma proliferação do epitélio glandular mamário feminino nos períodos, por exemplo, de pubertá e também no período de embaraço. Nesses períodos aí, a gente tem um aumento de relações hormonais, onde esse tecido da glândula mamária vai sofrer tanto hipertrófia como hiperplasia, ok? E a gente tem, durante um período de compensatório. O que está falando sobre hiperplasia compensatória? O livro traz um exemplo sobre um mito de Prometeu. Esse mito de Prometeu ele foi castigado, ele foi condenado pelos deuses por roubar roubar o fogo de Deus, dos deuses, e foi condenado a viver na montanha. E na montanha, todo dia, ele sofria um ataque de uma águia, onde essa águia retirava um pedaço do fígado dele. E o que dizia esse mito? Que ele tinha um fígado, isso aqui é um fígado, e aí vinha uma águia e retirava parte desse fígado dele. E todos os dias, Prometeu tinha regeneração, aqui uma proliferação, melhor dizendo, dessa região que foi retirada. E o que está dizendo esse mito? Que simplesmente a hiperplasia compensatória é quando eu tenho a retirada parcial ou ressecção, que a gente fala, de um tecido, e esse tecido ele pode ser proliferado porque ele vai sofrer a hiperplasia, entendeu? As células que vão ficar, que seriam essas aqui, vão proliferar e gerar a recomposição desse tecido, ok? E isso a gente chama, quando retira parte do nosso fígado, a gente chama de hepatectomia, e por ser parte, a gente vai chamar de hepatectomia parcial, ok? Então é isso, quando a gente tem retirada de um tecido, nesse caso o fígado, as células que vão ficar vão gerar uma proliferação e vão ocupar o espaço das células que foram retiradas, melhor dizendo. E já quando a gente tem um processo patológico, o que acontece? Quando fala sobre patológico, a gente está falando sobre excessos. Quais seriam os excessos? Quando a gente fala sobre esse excesso, a gente está falando de excesso de hormônios ou excesso de fator de crescimento, que vão afetar as células diana ou células-alvo. O que são as células que vão ser afetadas? Ok? Quando a gente vai lá e corta o estímulo ou os hormônios que estão causando esse excesso, esse fator de crescimento, as células tendem a voltar ao normal. E uma coisa importante que o livro frisa é que a hiperplasia não é o câncer, entendeu? Apesar do câncer ser um crescimento, só que um crescimento anormal das células, não é um câncer. E a gente vai estudar o câncer aqui no livro, um capítulo, agora não me lembro qual capítulo, e vocês vão ver que é bem diferente os processos, ok? Quais são as hiperplasias patológicas? A gente tem a hiperplasia endometrial. O que vai acontecer na hiperplasia endometrial? A gente tem uma hiperplasia anormal por hormônios também, só que agora a gente está em excesso. O
que vai estar acontecendo? A gente tem um período menstrual, a gente não, né? As mulheres tem um período dela menstrual, onde tem aquele brote que a gente fala em espanhol, que seria o surto da atividade proliferativa, a gente tem aquele período de crescimento do epitélio, ok? E esse epitélio, ele vai estar sofrendo a ação de quem? Das hormonas hipofisiárias, do estrógeno, e vai acontecer o quê? A gente tem esse equilíbrio entre estrógeno e progesterona, e assim se mantém, ok? Fase proliferativa e etc. Agora, quando esse equilíbrio se perde, o que acontece entre progesterona e estrógeno? A gente vai ter um predomínio de estrógeno. E esse predomínio de estrógeno começa a gerar uma hiperplásia. Uma hiperplásia de las glândulas. Acho que não vai dar espaço aqui. As glândulas endometriales. Ok? Então, por esse excesso de estrógeno. E o livro traz uma informação que essa hiperplasia das glândulas endometriais, elas são uma forma muito, muito frequente de sangrado menstrual anormal. Ok? E também a gente vai ter, deixa eu achar aqui isso, a gente vai ter uma hiperplasia prostática benigna, ok? O que vai ser? É também causada por hormônios, pelo excesso de hormônios, agora excesso de hormônios andrógenos, ok? Excesso de hormonas andrógenos. Ou andrógenos. Excesso de hormônios andrógenos. Andrógenos. Não sei, andrógenos acho que é. Ok. E também o livro traz pra gente um caso aqui que a gente pode também ter uma hiperplásia por infecção viral. Vou botar aqui. Hiperplasia por infecção viral. Como assim? A gente tem, e vai acabar a bateria, a gente tem o vírus do HPV, que é o vírus do papiloma humano, aonde ele vai produzir verrugas, tanto na mucosa e etc. O que vai acontecer? Então, a gente vai ter uma deposição, um depósito desse vírus, os genes desse vírus, e a gente pode ter uma hiperplasia também por infecção viral. Isso aqui, só comentando essa hiperplasia prostática aqui, mais pra frente a gente vai estudar até as lâminas que a gente consegue enxergar no microscópio e dá pra ver muito bem a hiperplasia prostática benigna. Continuando, pessoal, agora a gente vai ter um outro processo adaptativo que a gente vai chamar de atrofia, também de grau de importância elevado, que vai ser a atrofia. Esses termos aqui, atrofia, hipertrófia, para quem já faz, por exemplo, academia, está acostumado, isso já super entende. Mais ou menos o que está querendo dizer, né? Então, o que é atrofia? Atrofia, agora ela vai dar uma mesclada aqui. Ela vai ser, já pensa assim, ó, atrofia é o oposto de hipertrófia e hiperplasia. Isso até para uma prova, já pensa. Hipertrófia e hiperplasia constrói, atrofia destrói. É um pensamento simples, mas ajuda muito na prova, para eliminar questões. Então, só se for oral, né? Aí tem que saber mesmo. Então, na atrofia, a gente tem diminuição do tamanho del órgano, ok? E diminuição do número de células. Isso é o que qualquer aluno vai ter que responder. Se quiser, faça esse teste aí, pergunta para qualquer colega. Eles vão ter que responder isso aqui. Diminuição do tamanho do órgão e diminuição de célula. Ou somente diminuição da célula. Ou diminuição do órgão. Ok? Só que a gente tem que entender mais. O que quer dizer atrofia? Por que existe atrofia? O nosso corpo, a gente aprende lá no primeiro ano, no segundo, não sei, ele vai falar sobre homeostase, que seria equilíbrio, né? Na real, homeostase não significa equilíbrio. Significa a busca do equilíbrio, porque o nosso corpo nunca está em equilíbrio.
até onde eu entendi até hoje. Nosso corpo está sempre tentando manter equilíbrio. Tentativa de equilíbrio. É a busca. Agora, a nível de músculo, o que acontece? Quando o corpo vai entrar em atrofia, um processo de atrofia, quando o corpo precisa poupar energia, precisa degradar degradar estruturas, diminuir tamanhos, para simplesmente poupar energia. Ou, por exemplo, tu acha que é normal uma pessoa... exemplo melhor. Pega um fisiculturista e ele pesa 120 quilos de puro músculo. Ok, tu acha que o corpo tá feliz com esses 120 quilos? Porque o músculo, ele é irrigado. Quando a gente tem irrigação, a gente tem o quê? O coração trabalhando mais para empurrar sangue para tudo que é lugar. Agora, esse fisiculturista, ele simplesmente... Não tô nem falando sobre as drogas que utiliza, hormônios, etc. Agora, esse fisiculturista quebrou o braço ou sofreu um acidente e teve que parar de treinar. Mesmo que ele utilize o anabolizante que ele esteja utilizando, ele simplesmente parou de treinar. Ele continua recebendo estímulo hipertrófico? Não. O que o corpo dele pensa? Para que eu vou ter 120 de músculo? Eu vou reduzir esses músculos. Porque se eu diminuo o músculo, diminuo irrigação, diminuo carga de trabalho do coração. Ok? Que é um alívio para o coração, né? De um fisiculturista, que é o maior problema. Então, simplesmente, quando o corpo começa a fazer processos de atrofia, estamos falando sobre redução de energia, de gasto, ok? Só que, lógico, né? Existem processos fisiológicos e patológicos. Mas a gente vai responder quando perguntarem o que é atrofia: diminuição do tamanho do órgão, das dimensões e número de células. Porém, num processo atrófico, também diminui mitocôndrias. Também diminui miofilamentos. E também diminui os HER, retículo endoplasmático rugoso. Por que o corpo faz isso? Porque o corpo não é bobo e não vai ficar gastando energia à toa. Isso é exatamente como se estivesse morando numa casa. Se tu tem 5 peças na tua casa e tu tá utilizando uma peça, tu vai deixar as 4 outras peças ligadas com luz? Não, tu reduz para gastar menos energia. Olha que exemplo, hein? Ok, então é isso. Agora, como no processo de hipertrofia e hiperplasia, a atrofia não fica por menos e se divide em duas também. Em patológica, ok? E eu vou botar de vermelho. E também no processo de fisiológico. Atrofia fisiológica. Ok. Quando a gente está falando sobre... Quando a gente está falando sobre o processo de atrofia fisiológica, a gente está falando, por exemplo, a notocorda. Certeza que vocês lembram de embriologia, né? Que é um tecido mesodérmico. A gente tem o conducto tiroglosso, ok? E a gente também tem aqui, por exemplo, o útero, para dar um contraponto do que a gente tinha aprendido antes com o crescimento, no embaraço, lembra? Agora o útero, pós-gravídico, pós-gestacional, ele tende a diminuir e voltar ao seu tamanho de origem, porque ele não vai ficar gigante da maneira que ele é na gestação, né? Agora eu vou fazer uma separação aqui, por quê? Porque o livro traz poucos exemplos pra gente. Eu nem sei se o livro traz esses exemplos aqui, agora não me lembro, porque eu tô indo assim. Mas esses aqui são exemplos fisiológicos. Agora o livro traz pra gente os exemplos patológicos. Primeiro, ele fala que uma atrofia patológica, pode ser local ou generalizada. Ok? E o primeiro exemplo que o livro traz pra gente seria aqui, ó, uma atrófia por desuso. Não tem bola, que às vezes eu escrevo com letra maiúscula, letra minúscula, ok? E se eu estiver escrevendo errado alguma coisa, é porque faz tanto tempo que eu já convivo com o espanhol, que às vezes eu mesclo totalmente as coisas e posso me equivocar.
mas tá entendível. Então, a atrofia, eu falei pra vocês aqui em cima, que ele era o oposto de hipertrofia e hiperplásia. Lembra que qual era o estímulo de hipertrofia pro bíceps que eu tinha dado? Que era o rapaz lá que estava indo na academia e teve um aumento de carga de 10 no bíceps, depois para 15, e depois de alguns meses, um ano, aumentou para 20. Ok. O que acontecia? Esse aumento de peso é aumento de carga. Aumento de carga é aumento de trabalho. Mais força, mais trabalho está realizando esse bíceps. Ok? E isso era um estímulo do quê? Hipertrófico. Lembra? Agora, se eu falo sobre atrofia por desuso, eu estou falando quando eu tenho uma diminuição de carga de trabalho. Porque lembra que eu falei que era o oposto? Então acontece isso. Vou dar um exemplo rápido aqui. Deixa eu tentar desenhar, né? Isso é uma mão. Aí o Joãozinho estava jogando vôlei e ele fraturou o rádio. Ok? Fraturou o rádio. E aí ele botou um gesso. Isso aqui é um gesso. E colocou um gesso. Colocou um gesso. Passou-se algumas semanas, meses. Ele foi fazer a retirada do gesso. E ele percebeu que esse antebraço dele... faltou um dedo. Tá, vocês entenderam aqui. Teve uma diminuição em relação ao outro braço. O braço direito ficou assimétrico em relação ao braço esquerdo. Por quê? Porque simplesmente o braço, quando a gente está com o braço lesionado, automaticamente ele sente dor, né? Então ele começou a utilizar mais o braço esquerdo. Se ele parou de utilizar esse braço aqui, o que ele diminuiu? A carga de trabalho. Ele não utilizou. E se eu não utilizo esse membro, eu não tenho estímulo do quê? Estímulo hipertrófico. Então entra em predominância a atrofia. Por isso que existe essa diminuição. Agora o livro traz pra gente, sobre ainda atrofia por desuso, períodos. Se eu tenho uma lesão e eu fico por pouco tempo imóvel ou diminuo o trabalho desse membro, eu tenho uma atrofia reversível. Agora, se eu fico por, vou botar aqui, baixo tempo. Agora, se eu fico com um grande período de tempo, que a gente fala em espanhol, largo tempo, a gente vai ter uma lesão que vai gerar uma apoptose. Vou botar aqui, apoptose. A gente já sabe que a apoptose é uma morte, né? Uma morte programada, né? Uma morte ativa, que envolve um processo que não gera o processo inflamatório. Isso já é bom ficar na cabeça, porque a gente vai ter uma aula só disso, e é uma aula longa, porque é muito importante. Então, o tempo vai estar envolvido com o processo de atrofia. Quando é um largo tempo, a gente vai ter o corpo fazendo o quê? Economia de energia. Tá? Quando diminui a energia, como é que a gente vai diminuir? Diminuindo o quê? O número de fibras. Por exemplo, fibras musculares, né? Musculares. E também diminuindo o tamanho. E é isso aqui que eu tô falando, ok? Agora, um outro exemplo que o livro traz pra gente, que é um exemplo mais visível também. É bom que os exemplos de atrofia são bem visíveis. Vai ser o quê? Acho que eu apaguei aqui, cadê? Perdida de inervação, ok? O que é a perda de inervação? Seria uma atrofia por desinervação, ok? O que está querendo dizer isso? Pessoal, não deem bola para meus desenhos, mas aqui, ó, vamos dar exemplo agora de uma perna. Isso aqui, nossa. Isso aqui é uma perna.
Tá, deu pra entender. Isso aqui é uma perna, isso aqui é um pé, isso aqui é uma coxa, isso aqui é uma rodilha, um joelho. Ó, eu tenho uma inervação aqui que tá descendo, a minha terminação aqui, parte terminal, né? A gente sabe que para realizar um movimento, a gente precisa dos nervos motores, das neuronas motores, dos neurônios motores. Por algum motivo, eu tenho um desligamento dessa via. Pode ser lesão a nível de medula espinhal, o paciente teve um AVC, o paciente teve um trauma, um acidente, alguma coisa que gerou um desligamento das nossas vias eferentes, que vão estar relacionadas às nossas neuronas motoras, ok? Entendeu? Agora, se eu não tenho estímulo de movimento e eu não estou mais movimentando esse membro, eu tenho ainda estímulo de carga, eu tenho estímulo de hipertrófia, eu tenho estímulo para manter essa necessidade. Se eu não movimento mais, meu corpo pensa o quê? Economia de energia. E o nosso corpo vai começar a realizar uma atrofia por desinervação. E isso aqui a gente percebe muito em pacientes que são paraplégicos, onde a gente vê eles na cadeira de rodas, com as pernas muito delgadas, muito finas, porque já não tem o estímulo mais motor, o estímulo de carga, de trabalho, a necessidade de caminhar. E é interessante quando os fisioterapeutas realizarem movimentos, ok? Movimentos nessas pernas para gerar estímulos, ok? Até vasos sanguíneos, estímulos para a própria musculatura. Agora, o livro traz para a gente outro exemplo, que seria esse aqui. Se fosse para marcar 1 grau de importância, para mim esse aqui é o mais importante. Vou botar até de vermelho. É diminuição, vou botar bem escrito, del riego, não é riesgo, é riego sanguíneo. Sanguíneo. O que está falando aqui? Quando, vou continuar desenhando, eu tenho aqui um vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo, por algum motivo, sofreu uma interrupção do fluxo total dele e diminuiu. Vamos dizer aqui, fonte da minha cabeça, passava 10 litros. E agora, por um motivo X, aqui esse vaso foi comprimido. Ok? Sabe quando está sentado muito tempo na cadeira e começa a doer o glúteo, a bunda? Simplesmente é uma isquemia que está gerando. Porque o nosso peso corporal está fazendo sobrecarga. O glúteo, né? E o glúteo em contato com a cadeira está comprimindo alguns vasos. E essa dor que está sendo gerada ali é por diminuição do riego sanguíneo. Ok? Informação importante. Ó, vamos dizer que aqui seria o coração. Ou o cérebro, não sei desenhar um cérebro. Ou o cérebro. Passava 10 litros por hora. X, né? Não vai passar isso, mas muito mais que isso. Mas agora está passando 1 litro. É uma hipótese, né, pessoal? Está passando 1 litro. O que diminuiu aqui? Diminuiu o sangue. Mas quando a gente fala diminuição de fluxo de sangue, a gente está falando só sangue. O que o sangue tem? O sangue tem oxigênio. O sangue tem nutrientes. Então, diminui a chegada de oxigênio. Diminui os nutrientes. Quando a gente fala diminuição de riego sanguíneo ou diminuição de fluxo sanguíneo, a gente está falando sobre isquemia. Isquemia é igual a diminuição de fluxo sanguíneo. Ok? E o livro traz um exemplo pra gente muito interessante. Vou pegar aqui, ó. Só tirar esse efeito aqui. Ó, aqui a gente tem 2 cérebros. Que um jovem à esquerda e um idoso à direita. 82 anos à direita. Dá pra ver uma nítida diferença somente de colocar o olho, né? Ó, tá vendo que o lado esquerdo a gente tem muito maior essa parte aqui, né? Que são as circunvoluciones, ok? E a gente tem os espacinhos negros bem fininhos, que são os surcos. Agora, estão muito mais preenchidos, né? Já no lado direito, a gente tem uma diminuição das circunvoluciones, ok? E os surcos estão muito maiores, são mais marcados, não estão? Ok? Seria isso, né? Só que por que acontece isso? O livro traz pra gente aqui, simplesmente que com a idade avançada, com o processo da vida, do envelhecimento, começa a ter placas de ateroma no nosso corpo ali, que vai diminuir o fluxo sanguíneo para o nosso cérebro. Ele fala em algum lugar, não sei se é por aqui, ou acho que mais para frente, ele fala que também a nível cardíaco acontece o mesmo.
Então, com o passar do tempo, o fluxo sanguíneo diminui para o cérebro. E por diminuir o fluxo sanguíneo, era o que a gente está falando ali no exemplo, eu uso esse efeito de redução de opacidade, eu acho, sei lá, deixando mais opaco, porque para mim fica menos desgastante quando eu fico estudando por muitas horas. Então, se eu diminuo o fluxo sanguíneo para o cérebro, eu estou diminuindo o quê? Oxigênio e nutrientes. E a gente sabe, então, que a diminuição de fluxo sanguíneo para um tecido, para um órgão, para uma célula, é um estímulo de atrofia patológica, ok? Isso que o livro está trazendo para a gente, isso aqui, ó, essa atrofia aqui, ó, ela é chamada de atrofia senil. Senil. Assim, ó. Senil. Ok? Avançando aqui, o livro traz pra gente outro exemplo. Eu falei que eram vários exemplos. Que é atrofia por nutrição inadequada. O que a gente está falando sobre isso aqui? Que nada mais é do que um paciente que não tem uma boa, que seria uma mala nutrição, uma baixa quantidade de ingesta de proteínas. E quando a gente associa isso a músculo estriado esquelético, abreviado porque é muita coisa, e a gente tem um agotamento, que seria no espanhol, agotamento seria agotamento, deixa eu ver como explicar em português. Agotamento é quando você termina, quando você acaba, quando se esgota os lípidos, o que acontece? A gente vai ter uma atrofia marcada, uma atrofia importante, visível, e a gente vai gerar um quadro que a gente fala que é quadro de caquexia, ok? E essa caquexia pode estar associada muitas vezes com enfermidades inflamatórias, crônicas, até envolvida com câncer também, ok? E no câncer dá para se entender bastante, porque o câncer, a gente vai estudar, ele evolui tanto que ele começa a ter uma demanda metabólica gigantesca, ok? Ele utiliza muita fonte de energia do nosso corpo, ele suga nossos nutrientes como se fosse assim. A gente vai entender isso bem depois. É um tema bem legal, mas é um tema bem complexo. E o livro traz aqui junto um exemplo, uma informação, né? Um tips, uma dica, que ele fala que o aumento da síntese de TNF, que seria o fator de necrose tumoral, cartão de necrose tumoral, ele, quando está em aumento, ele gera uma inibição, uma supressão do apetito, que seria o apetite em português, né? E essa diminuição do apetite é importante. E também ele gera uma diminuição, uma depressão dos lípidos. E essa diminuição de apetite e uma diminuição dos lípidos, a depletação dos lípidos ou a degradação dos lípidos vai gerar uma atrofia muscular bem característica, entendeu? Então, repetindo aqui, porque talvez ficou me enrolei um pouco para falar, ó, a gente vai ter um aumento da síntese de TNF. Esse TNF, ele atua como um inibidor do apetite, né? E também ajuda na degradação de lípidos. E isso pode levar a uma atrofia muscular bem marcada, bem característica, ok? Depois o livro traz pra gente outros exemplos. Aqui o livro traz pra gente, e o livro pra mim foi bem confuso essa parte aqui, porque ele misturou os exemplos patológicos com fisiológicos e, no meu ponto de vista, está errado. Esse encaixe que ele fez, assim, na ordem, né? Ele traz pra gente sobre perda de la estimulación endocrina. Aqui, eu não falo que o livro está errado, né, porque quem sou eu falar que o livro está errado, mas simplesmente ele traz um exemplo pra gente aqui da menopausa. O que ele está falando sobre a menopausa? A menopausa, ela é uma atrofia. Só que ele trouxe nos exemplos no meio dos patológicos. Só que a menopausa, ela é um processo
normal do envelhecimento da mulher. E ele se enquadra como uma atrofia fisiológica, que é quando a gente tem uma diminuição significativa do estrógeno e acaba tendo uma atrofia do endométrio, do epitélio vaginal, da mama. Então, esse exemplo que o livro trouxe durante a explicação de patológicos, para mim ficou um pouco confuso e eu acho que não deveria estar aí e deveria estar aqui. Então, a menopausa é um processo fisiológico. E eu busquei aqui um outro exemplo, que não está no livro, mas achei bem interessante. Quando a gente tem o VIH, HIV, ele pode evolucionar a AIDS, né? Simplesmente, a AIDS seria a síndrome da imunodepressão adquirida. O que acontece? Ela detona, ela simplesmente detona o nosso sistema imune, né? Nosso sistema imune. E o sistema imune acaba gerando uma imunossupressão crônica. E essa imunossupressão crônica vai afetar o quê? A síntese de hormonas, que a gente sabe que são os hormônios em português. E quais hormônios principalmente? Os anabólicos de crescimento, principalmente o que os bodybuilders gostam, a testosterona. Outro que eles gostam seria o GH, e também outro que eles adoram é o IGF-1. São hormônios anabólicos, né? A gente já sabe que lá a gente viu em hipertrofia, lembra dos fatores de crescimento? Um deles era o fator de crescimento semelhante à insulina 1, que é importante, ok? E depois o livro traz pra gente o último exemplo, graças a Deus, que seria por pressão. Atrofia por pressão. Isso aqui a gente vai entender bem quando se dá câncer, que tá falando nada mais que quando tu tem um tumor benigno. A gente sabe que ele cresce por meio de encapsulamento, né? Ele vai aumentar de tamanho esse tumor e vira um efeito massa, né? Efeito massa. Ele vai crescer e simplesmente ele vai começar a gerar atrofia nos tecidos circundantes. E essa atrofia é gerada simplesmente por esse processo aqui, ó. Por isso que eu falo que isso aqui é importante. Como o tumor começa a crescer, isso aqui pode comprimir, ó. Diminuir o fluxo sanguíneo por uma região, ok? E simplesmente gera um processo de isquemia. E depois o livro traz pra gente 2 exemplos de vias. Como é que acontece essa atrofia? A gente já sabe que a atrofia ela vai estar diminuindo as proteínas, vai diminuir as organelas. Mas como é que ela degrada essas proteínas? Como é que acontece essa destruição? Ele traz 2 vias principais. Vou explicar bem rápido aqui. Via ubiquitina, proteossoma e a própria autofágia. A via ubiquitina proteossoma nada mais que vão ser marcadas. As proteínas vão ser marcadas, vão ser levadas para o proteossoma e vão ser degradadas. E a gente vai reutilizar os aminoácidos. Ok? Nada mais do que isso. Isso se vê em processo de catabolismo. E agora, o livro traz um exemplo bem interessante. Vou até marcar aqui, ó, que isso aqui a gente vai ver futuramente nas lâminas. Bastante ver esse processo aí. Até quando eu estudei essa matéria, eu não sabia que vinha daí. Ficava me perguntando e não sabia o porquê. O que acontece? A autofagia, a gente já sabe, né? Que auto é próprio e fagia é alimentar, né? Comer. Então, autocomer-se, né? Esse termo. E o que acontece? O corpo precisa diminuir a carga de gasto energético e ele começa a degradar as próprias estruturas. Às vezes para gerar a própria energia do funcionamento, porque está chegando menos sangue, está chegando menos nutriente, menos oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é utilizado lá na fosforilação oxidativa, é utilizado em vários processos, na síntese de ATP, melhor dizendo. Agora, simplesmente, a autofagia, ele vai autoalimentar-se. Como? Ele vai formar um fagossoma. A gente já sabe, né, o que é o fagossoma. Quem está estudando patologia, a gente sabe o que é um fagossoma, né? Nada mais do que uma invaginação lá da célula que vai formar uma vacola, né? E essa vacola aqui, vamos dizer que vai formar uma vacola com, não sei, uma proteína. E a gente tem aqui, eu sempre gravo de verde, né? Porque para mim, lisossoma é verde. Na medicina, para mim, vaso arterial é vermelho.
vaso venoso para mim é azul, inervação é amarelo e tecido linfático e lisossoma é verde para mim. Aqui tá cheio de enzimas, né, o lisossoma. Eles vão se unir e vão formar o fagolisossoma. E a gente vai ter a degradação desse material, dessas proteínas, por exemplo, ou de qualquer outra coisa. O que acontece? O que não for degradado vai passar para o citoplasma e vai ficar como cuerpos residuales. Então, corpos residuais são substâncias, são como é que eu posso dizer? São materiais que não conseguiram ser degradados pelo fagolisossoma, ok? E agora, o que sobrou, esses corpos residuais, eles também vão passar a chamar de pigmento. Acho que o livro não traz como pigmento, o livro traz como, deixa eu lembrar, como grânulos, mas pigmento é a mesma coisa. Pigmento ou grânulos de lipo, deixa eu fazer um L normal, senão não vou entender, né? Lipofucsina, ok? Lipofucsina. Esse pigmento, ele tem a coloração parda. E quando ele está em alta concentração, ele vai ter, a gente vai chamar de atrofia parda, ok? Isso aqui é muito importante a nível de microscopia. Depois a gente vai ver em processo de adaptação que ocorre e a gente vai enxergar essas atrofias pardas, que seriam os pigmentos de lipofucsina em vários tecidos, ok? É importante para microscopia óptica. E por último, pessoal, agora a gente vai falar da última adaptação, graças a Deus, a metaplásia, ou metaplasia, que também é muito importante. Esse entendimento aqui é de suma importância para entender neoplasias, para entender tumores, para entender câncer, ok? Isso é muito importante. Agora, a gente vai pegar aqui e vai entender pelo conceito do quadradinho. Um quadrado se transformou em triângulo. O que isso quer dizer? Metaplásia. Passou de uma forma para outra. Como é que a gente vai entender isso agora com a ciência aqui? A gente tem um epitélio. Epitélio maduro. Ele recebe estímulos, esse epitélio maduro, estímulos estressantes. A gente já sabe o que é um estímulo estressante. E esse epitélio maduro vai se converter em outro tipo de epitélio maduro. Por exemplo, um epitélio cilíndrico, que agora ele passa a um epitélio cúbico. Isso aqui é um câmbio de epitélio maduro por outro epitélio maduro. Então, pega um tecido que tem epitélio cilíndrico e, por algum estímulo estressante, estresse, esse epitélio passa a ser agora epitélio cúbico. E a gente vai entender isso logo, logo. E também eu posso ter um tecido mesenquimatoso que cambia por outro mesenquimatoso. Não vou escrever tudo de novo. Então, o que tem um tecido mesenquimatoso? Certeza que vocês lembram de embriologia, que é um tecido embrionário, que ele é responsável pela formação de todos os tecidos conectivos ou conjuntivos do nosso corpo. Quais são os tecidos conjuntivos? Osso, cartílago, tecido adiposo, sangue, medula óssea, tecido linfático. Isso são tudo responsáveis e tem a origem no tecido mesenquimatoso. Embriologia é importante, né? Agora, qual é a principal metaplásia que o livro traz pra gente? O livro fala que a principal metaplásia que a gente tem é o epitélio cilíndrico, que ele cambia a epitélio escamoso. Isso aqui é o epitélio escamoso. Ele passa a ser um epitélio escamoso. Agora, o livro traz pra gente que acontece muitas vezes, isso que eu achei muito interessante, que quando o paciente ele possui uma diminuição da vitamina A, que é o ácido retinóico, vitamina A igual a ácido retinóico, é a mesma coisa. Primeiro, o que faz a vitamina A no nosso corpo? A vitamina A, ela atua
como um fator de transcrição nas vias respiratórias, que ela vai lá nas células basais e estimula que essas células basais da via respiratória se diferenciem em células caliciformes, se diferencie e gere cílios, que essas células caliciformes a gente já sabe que elas são produtoras de muco, e nada mais e nada menos do que os cílios e os mucos secretados pelas células caliciformes, eles são substâncias protetoras da via respiratória. Por quê? Porque o muco, ele é pegajoso, né? E os cílios, ele é como uma vassoura. Então, quando entra uma substância exógena, uma substância exógena fora do nosso corpo, uma partícula, esse sistema protetor agarra, ou do espanhol, atrapa essas substâncias, essas partículas e evita do que elas cheguem no nosso pulmão, nas vias respiratórias inferiores, ok? E por que o corpo ele faz essa adaptação? Por que ele sai do epitélio cilíndrico e passa por um escamoso? Ou por um epitélio escamoso estratificado, que aí seriam várias capas. Por que ele faz isso? Porque o corpo entende que simplesmente o epitélio estratificado, esse troca de epitélio, ele vai aguentar, esse epitélio aqui aguentaria as agressões, ok? Os estresses. E o que acontece? Se eu tenho, voltando aqui, que eu me perdi aqui, e eu não tenho TDAH, mas se eu não tenho essa vitamina A, se eu tenho essa diminuição dessa vitamina A, eu não tenho as células basais se diferenciando em células caliciformes e nem cílios. Se eu não tenho células caliciformes, eu não tenho muco. Se eu não tenho cílios e não tenho muco, eu não tenho proteção. Ok? Vou desenhar aqui, ó. Tentativa de fazer um pulmão. Opa. Deixa eu fazer aqui o bronco principal mais lateralizado, né? Lembrar da anatomia. Se eu não tenho aqui os cílios e os mucos, o que acontece? Se eu não tenho isso, ó, se eu tenho aqui uma partícula entrando, eu tenho um muco, eu tenho cílios, essa partícula não passa. Agora, se eu não tenho cílios e não tenho muco, a partícula ela se deposita no meu pulmão facilmente. Então, por isso que os cílios e o muco e as células caliciformes, logicamente, são mecanismos protetores. Agora, se eu não tenho vitamina A não estimula para a diferenciação das células basais e eu não formo esse efeito protetor. Ok? E agora, o livro traz pra gente alguns exemplos importantes e são realmente importantíssimos. Importante até depois, a gente consegue estudar isso quando chegar na parte de analisar lâminas, a parte microscópica, a gente consegue ver isso perfeitamente no microscópio. A gente vai ter a via respiratória, né? Vamos pegar aqui um fumador. Esse fumador, né? Esse é o famoso cigarro. Esse fumador. Essa fumaça ingressa na nossa via aérea respiratória. Ingressa na nossa via aérea respiratória. Essa fumaça ingressa. E ela vai começar a danificar a nossa via aérea respiratória. A gente sabe que a traqueia e os brônquios ele possuem um epitélio bem específico, que é o epitélio pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. E a partir disso, vai começar a estimular essa metaplásia. Então, se eu tenho um epitélio, aqui, ó, um epitélio pseudoestratificado, né? Pseudoestratificado, mais ou menos assim, né? Todos tocam a membrana, né? Pseudoestratificado, tá aqui, ó, com células caliciformes, com cílios. Daqui a pouco vai começar a fazer assim, ó. E pense que isso aqui é um escamoso. Aqui é o normal e aqui é o patológico. Ok? É a adaptação. Melhor.
Aqui seria o processo de adaptação. Aqui eu tenho um epitélio pseudoestratificado com células caliciformes e aqui eu tenho um epitélio estratificado. Por quê? Por que eu tenho esse câmbio? Porque o corpo ele tenta se adaptar. Porque aqui tá vindo a fumaça, ó. Tá vindo a fumaça. E aí eu perdi cílios, perdi a forma dos cilindros e eu troquei de epitélio, ok? E isso acontece nas vias respiratórias. E sabe o que é característico? Sabe aquela pessoa, todo mundo conhece aquela pessoa que tem aquela, fica todo tempo assim, ó, toda hora forçando e fazendo esse som, e aquele fumante que já tem a voz mais grossa, a voz de Marlboro que a gente fala, essa pessoa já não possui os cílios, provavelmente, não possui mais sistema de muco. Então a gente tem toda hora uma irritação a nível respiratório, ok? Depois a gente tem aqui, e isso aqui foi uma prova minha que caiu numa lâmina, num microscópio, que era quando a gente lembra que o esôfago, ele se dividia em 3 porções, né? Proximal, média e distal. Essa porção distal aqui, ela vai estar em contato com... Ela está em contato com nosso estômago, né? Curvatura maior, curvatura menor. Finja que isso aqui é um estômago. Isso aqui, ó, é a porção distal. E essa aqui é a porção proximal, que é o esfíncter gastroesofágico aqui, né? O que acontece quando a pessoa usa muita cafeína, muitos estimulantes, a pessoa que tem gastrite, a pessoa que tem aquela formação de ácido e aquele refluxo gastroesofágico. A gente tem aqui a produção de ácido, né? O que acontece? Esse ácido vai retornar. Esse epitélio aqui, ele não está preparado para aguentar esse pH muito pesado. O que acontece? Aqui no esôfago, na porção mais distal do esôfago, a gente tem o epitélio escamoso, né? Desculpa, escamoso não, epitélio escamoso estratificado, né? Escamoso ou plano estratificado. E ele não está preparado para receber esse ácido gástrico. Só que aqui tem o píloro, né? A primeira porção, teoricamente, pelo desenho aqui, ó, do duodeno, ela tem muitas glândulas. E essas glândulas se chamam glândulas de Brunner, que produzem muco. E eles são epitélio cilíndrico. Esse epitélio cilíndrico seria muito interessante se eu tivesse aqui, né? Então, o que acontece? Esse epitélio escamoso estratificado, ele passa a ser epitélio cilíndrico. Epitélio cilíndrico. Isso aqui a gente vai chamar de metaplásia. Metaplásia intestinal. Resumindo, a porção distal, que é a porção final do esôfago, cria característica igual à da primeira porção do intestino, ok? Por quê? Porque aqui ela vai ter produção de muco. E isso é uma enfermidade. A gente chama de esôfago de Barrett. São 2 T's, eu acho. Acho que é 2 T's. Ok? Então, é quando o esôfago em frente ao estresse. Qual é o estresse aqui? O estresse dele aqui é o ácido gástrico. Eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, e a minha região toma muito mate. E o mate, normalmente a gente toma com água muito quente. E a água quente é um estímulo estressante. E isso acontece, pode acontecer um esôfago de Barré, pode acontecer esses estresses. E o que é característico também, que a minha região, a região do Sul, é a região do Brasil com mais níveis de adenocarcinomas, que são cânceres relacionados a glândulas. Então, esse estresse pode gerar um adenocarcinoma. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem o maior índice, o número mais elevado de adenocarcinomas, por causa do mate. Entendeu? E também a gente tem uma outra característica aqui, outro exemplo, que esse aqui é bem interessante, que é a metaplásia de tecido
conjuntivo. O que é isso? A gente sabe que esse tecido conjuntivo, a gente pode ter formação de cartílago, de osso, de tecido adiposo, de várias coisas. Então, o que a gente vai ter essa metaplásia? A gente vai começar, por exemplo, aqui, que o livro traz, é a miocites ossificante. O que é a miocites ossificante? A gente vai ter formação de osso dentro do músculo. Que loucura, né? A gente vai ter formação de osso dentro do músculo. E normalmente acontece isso, normalmente não, mas acontece, quando acontece, porque a gente tem uma hemorragia intramuscular, ok? Então, quando a gente tem esse sangue nos músculos por uma hemorragia muscular, intramuscular, a gente pode ter essa miocites ossificante. E seria isso, tipo, então, a gente tá falando que a metaplásia, ela vai atuar fazendo uma reprogramação de das células madres, ok? Seria isso. Pessoal, termina aqui essa parte, eu vou fazer mais partes desse capítulo, porque é muito extenso esse capítulo, realmente, e ele é muito importante, ele é a base da fisiopatologia.